Saudações cristãs! Nós estamos na lição 7, cujo tema é Cultuando a Deus com Liberdade e Reverência. Este é um oferecimento do canal TV Meja. O nosso texto áureo está no Evangelho de João, no seu capítulo 4, versículo 24. Assim está escrito: Deus é Espírito, importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Verdade prática: a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar, não onde adorar. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, no seu capítulo 14, do versículo 26 ao 32. Introdução. O Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia e nem estabelece regras de cultos, mas temos pelo menos uma comunidade cristã do período apostólico que pode dar indicações sobre como devemos organizar o culto à Igreja de Corinto, descrita no capítulo 14 de 1 Coríntios. Com base nesse exemplo, vamos estudar como deve ser nosso culto e os elementos para que ele seja aceitável a Deus. Primeiro ponto: o culto pentecostal, liberdade e reverência. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da Igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria tradição. Isso se reflete na forma de adoração desenvolvida ao longo dos séculos. Subponto 1. A flexibilização cristã. A religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias. Todos os ramos do cristianismo, incluindo os cristãos nominais, têm sua forma distintiva de culto, desde o cerimonialismo ornamental das igrejas católica, romana, ortodoxas e algumas protestantes, ao modelo simples dos evangélicos, principalmente os pentecostais. Não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico com os vários sistemas de cultos cristãos, nem engessar o ritual cristão em nossos templos, mas essa flexibilidade tem limites e, por isso, deve haver respeito pela estrutura já existente. Subponto 2. O culto. O termo culto é sinônimo de adoração. O nosso enfoque é no sentido de adoração. Essa palavra é uma tradução do grego latreia, serviço, adoração, do verbo latreo, servir, prestar culto, adorar. A Septuaginta emprega latreia para traduzir o hebraico avodá, serviço, culto. Essa palavra aparece com esse sentido 3 vezes no Novo Testamento. Em Romanos capítulo 9, versículo
4, ainda capítulo 12, versículo 1 e Hebreus capítulo 9, versículo 1. O que queremos dizer com a expressão culto pentecostal é a nossa liturgia, isto é, a forma como adoramos a Deus. Subponto 3. A reverência no culto. A adoração a Deus é o momento mais sublime na vida humana. Significa, essencialmente, o reconhecimento, a celebração e exaltação da majestade divina. Por isso, deve ser oferecida com reverência, conforme 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, que diz: faça-se tudo decentemente e com ordem. O apóstolo está se referindo ao culto de adoração. O culto é o diálogo de Deus com seu povo. É o momento de reverência. Havia acima do púlpito do templo sede da igreja Assembleia de Deus de Jundiaí o versículo que diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Alguém duvidaria que, se o rei Salomão vivesse em nossos dias, a mensagem seria: desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus? A adoração é o momento de conexão com o céu e não com a internet. Ponto 2. O centro do culto pentecostal. A igreja é toda a congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, professando fé nele publicamente e de forma diversificada. Subponto 1. O centro da nossa adoração. Alguns opositores da obra pentecostal costumam nos acusar de, em nossos cultos, darmos ênfase ao Espírito Santo acima de Jesus. É uma maneira sutil de nos chamar de montanistas. Trata-se de uma interpretação equivocada a nosso respeito. O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pelas Assembleias de Deus. Os crentes se reúnem em nome de Jesus para adorar ao Deus Trino. A declaração de fé das Assembleias de Deus diz que reunimos-nos como corpo de Cristo para a adoração pública ao Deus Trino. Esse é o padrão ensinado nas Escrituras, conforme Filipenses capítulo 3, versículo 3, na versão Almeida atualizada, que diz: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Subponto 2. O culto vibrante no poder do Espírito. O assunto de 1 Coríntios capítulo 14 é a adoração. A expressão paulina, quando vos ajuntais, se refere aos cultos. A exortação paulina à comunidade cristã de Corinto nos ensina muita coisa sobre o culto, entre elas que o culto não era entediante e nem consistia num pregador falando para um rebanho atento e silencioso, pois havia uma interação dinâmica de compartilhar e receber. Os crentes não eram espectadores, mas participantes do culto. Nada há na instrução paulina que indique ser
essa manifestação dos dons restrita à liderança, o contexto sugere a participação dos crentes em geral. Subponto 3. Característica pentecostal. Os primitivos cultos eram espontâneos e diferentes das reuniões das sinagogas, embora muitas características viessem delas. A liturgia dos cultos constava de oração e cântico, conforme 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. O louvor parte da adoração a Deus desde os tempos antes dos séculos até a consumação dos séculos. A leitura e exposição das Escrituras Sagradas aparecem como elementos do culto cristão em outra fonte paulina, que diz: persiste em ler, exortar e ensinar. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Esta instrução é uma referência à leitura pública. As ofertas são partes da adoração bíblica desde os tempos do Antigo Testamento. O objetivo delas é levar avante a obra de Deus enquanto a igreja estiver na terra. Ponto 3. Como se expressa a liturgia de nossas igrejas? As reuniões de adoração em nossas igrejas são diversificadas. Temos cultos públicos, chamados por muitos como culto da família, de oração, de ensino ou doutrina, escola bíblica dominical, círculo de oração, além de atividade com crianças, adolescentes e jovens. Subponto 1. Nossas reuniões de adoração. A nossa liturgia é simples e permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade. A nenhum deles é negado o púlpito. Todos têm a oportunidade de falar à igreja o que Jesus fez na sua vida. São os testemunhos sobre salvação, cura, libertação e outras bênçãos. A maioria baseia a sua fé nos relatos bíblicos e são os milagres registrados na Bíblia que inspiram e levam os irmãos a receberem a bênção. Foi dessa maneira que crescemos e nos tornamos a maior denominação evangélica do país. O Deus que nos trouxe até aqui, Ele mesmo nos conduzirá pelo seu Espírito até a vinda de Jesus. Essa adoração a Deus é em espírito e em verdade, conforme o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Subponto 2. Culto pentecostal. Nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características dos cultos em Corinto. Estações nos cultos que o apóstolo menciona em 1 Coríntios capítulo 14 são reais entre nós. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Nossos irmãos e irmãs entendem essa linguagem com facilidade, pois vivemos essas mesmas experiências. São expressões espontâneas no Espírito Santo, conforme os versículos do 27
ao 32, onde o apóstolo está tratando de culto pentecostal e se refere aos dons de línguas, interpretação e profecias no culto. É muito comum o visitante sentir a presença de Deus em nossos cultos. Conclusão: o que precisamos saber é que o Novo Testamento não estabelece forma litúrgica de adoração, porque parece não ter sido essa a preocupação do Espírito Santo, que os nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos, em nome de Jesus, com espontaneidade e reverência. Nós não somos espectadores dos cultos, como num teatro ou cinema. Antes, participamos deles com cânticos congregacionais, corais, conjuntos e grupos de louvores, dando glória a Deus e aleluia.